Fala pessoal, tudo bem? O Manchester United finalmente se mexeu nessa janela de transferências. Ao que tudo indica, Donny van de Beek vai ser o primeiro contratado do clube para a temporada de 2019-2020. É o que os jornais apontaram nesse domingo. É uma negociação até que assim, ela surpreende porque nessa janela em si, os rumores envolvendo ele não estavam muito fortes. Ele é um cara que já estava na lista do Solskjaer há algum tempo, é um cara que a gente sabia que já tinha o interesse do clube, mas tinha esfriado, parecia que era algo mais distante, aquele cara que estava ali como uma terceira opção, talvez, mas o clube se mexeu agora, viu uma ótima oportunidade de mercado, isso porque ele vai custar aproximadamente 35 milhões de libras, mais 5 milhões de bônus, é para ser isso, e é um valor assim muito baixo se a gente for ver as quantias que jogadores comparáveis com o Van de Beek, digamos assim, ali no status que teriam no clube, que é uma peça que não é aquele cara que chega como titular absoluto, mas é uma peça importante para rodízio e tal, teriam, como por exemplo um Maddison, um cara que já foi esquecido já pelo United há algum tempo, mas ele era um foco na última temporada, ele seria muito mais caro. O Grealish é um cara do Aston Villa que é muito bom, mas ele também custaria, o que o Villa quer é algo muito fora de cogitação para uma janela pós-pandemia, né? Então o Van de Beek chega com uma oportunidade de mercado boa, um valor baixo, e é um cara que eu acredito que agregue em características muito importantes hoje em dia para o futebol. Eu gosto muito de falar aqui como esses jogadores que se movimentam sem bola, não são aqueles caras que só esperam a bola no pé a todo momento, são importantes, porque eles são aqueles caras que fazem o caminho inverso do que a maioria dos jogadores faz, aqueles jogadores que estão ali esperando a bola no pé para armar alguma coisa, fazer uma jogada individual. Você precisa ter jogadores também rompendo as linhas, puxando o adversário para outro lugar para você abrir espaço para talvez jogadores mais técnicos brilharem. Isso é algo que acho que casa muito com os jogadores que o United tem hoje em dia. Então eu vejo uma peça como ele de infiltração, de exploração de espaço mesmo, tendo uma coesão ali até bem natural com os armadores que a gente tem hoje, com o Rashford, que é um cara que evoluiu muito na armação na última temporada, o Martial também nessa espécie de falso 9 que ele se tornou, também arma muito bem. Bruno Fernandes é um cara de visão excepcional, Pogba nem se fala. Então eu acho que você ter uma peça como o Van de Beek adiciona versatilidade, acaba se tornando uma carta na manga também para mudanças de esquema durante as partidas. É importante falar isso porque muita gente vê ele como um meia central, até porque ele em tese é um meia central, e no Ajax ele já começou muitos jogos como aquele cara na frente da defesa mesmo, né, na dupla de meias ou até como o meia isolado. Então ele é um meia central, só que eu acho que as características dele em alto nível, elas são melhor traduzidas quando ele está mais perto do gol. Até na própria Champions League a gente viu isso, como um cara que explorou muito bem a forma que os jogadores do Ajax jogavam naquela campanha excelente que fizeram, que eliminaram o Juventus, eliminaram o Real Madrid. Ele brilhou como aquele cara que fica em volta ali daqueles caras mais técnicos e fazendo o necessário para que eles brilhem e também arrumando espaço para ele brilhar. A gente pode lembrar, por exemplo, um Tadic, que era um falso 9, como o próprio Martial é hoje em dia, eu falei, e o Van de Beek explorando o espaço atrás dele, sendo um jogador muito inteligente. Ele é um cara que tem um timing muito bom, ele chega na frente do adversário muitas vezes, ele já está um raciocínio elevado em relação aos companheiros às vezes e, claro, aos marcadores também. É um cara de 23 anos, uma idade muito boa, ele não é aquele cara que vem imaturo, já tem certa experiência em alto nível, mas também não é velho, então tem bons anos aí de futebol ainda. Uma peça que o Solskjaer consegue introduzir também no nível de intensidade que ele gosta de pedir para o time dele, questão de agressividade em todas as ações, pressão alta também, é um cara que se acostumou a jogar em uma alta rotação, digamos assim, ele sempre está ligado, ele é um cara que do primeiro ao último minuto se dedica muito em campo, então eu acho que ele preenche esses requisitos também que as contratações do United precisam preencher desde que o Solskjaer chegou. A gente reclamou muito dos critérios utilizados para as contratações há algum tempo, mas a gente, acho que até os que não gostam muito do trabalho do Solskjaer em alguns aspectos, apreciam a forma que ele conseguiu conduzir o elenco, tanto nas vendas como nas contratações. Eu acho que o Van de Beek também seria uma ótima atacada, eu acho que ele encaixa ali em tudo que a gente pretende em termos de personalidade também para os novos reforços. Então eu penso que assim, é um cara que vai ser uma carta na manga. Não vejo ele chegando como titular absoluto, não acho que tem espaço para isso. Eu acho que o espaço que a gente tem nos 6 jogadores diferentes ali hoje, a vaga do Greenwood pronta para o Sancho assumir. Não vejo outro jogador também chegando e assumindo aquela vaga se não for o Sancho. Acho que tem que ser um cara realmente extra classe, porque senão não tem por que tirar o Greenwood dali.
E, claro, o Matip é um cara que jogou muito bem na nossa sequência positiva ali pós-pandemia, mas ele já tem uma idade avançada e o corpo dele não aguenta uma temporada intensa como vai ser a próxima. Isso é importante falar também, porque o elenco sempre foi importante, mas agora vai ser mais ainda, se a gente considerar que o calendário vai ser muito apertado. Então eu acho que assim, no nosso time ideal, talvez ele não esteja entre os 11, mas eu acho que não vai ter uma espécie de time ideal para as equipes nessa próxima temporada. Eu acho que vão ter times ideais e escalações que se moldam conforme o adversário, conforme a situação física dos jogadores, conforme o condicionamento do elenco mesmo. Então eu acho que a gente não pode ficar se prendendo também, não tem espaço aqui, vai mudar a dinâmica com o jogador tal, vai prejudicar o crescimento de jogador tal. Eu acho que não, acho que é um jogador de qualidade, que é muito versátil, então por isso eu acho que ele se encaixa muito bem nessa janela. Seria um ótimo começo aí para o Manchester United. Ainda não foi anunciado, na verdade o United ainda não confirmou ali a proposta para o Ajax, mas acreditam que isso vai ser algo tranquilo, com o jogador já está tudo certo. E ele tem também a intenção, gostou dos planos que o Solskjaer mostrou para ele. E realmente, a gente consegue perceber que o United, como eu já falei também em vários vídeos, nas redes sociais também, para quem acompanha, está seguindo um caminho muito claro desde que o Solskjaer assumiu. Acho que isso é indiscutível. A torcida estava bem chateada com a movimentação nessa janela de transferências, mas aí parte principalmente dos donos do clube, os Glazers, que a princípio não querem abrir muito o bolso, mesmo o clube tendo uma das maiores receitas do futebol mundial, mas a pressão ali dentro eu acho que é forte para que os reforços cheguem. Acho que não é também tanta coisa assim que o United precise para se tornar um time que eleve o patamar, porque já é um time bom, já é um time que está crescendo e com jogadores que prometem crescer ainda mais na próxima temporada. Então, com mais algumas adições ali, acredito que um ponta direita, no caso o Sancho, como eu falei, seria muito importante. Estão ventilando aí também talvez um Thiago Alcântara. Eu acharia legal ter um meia para substituir o Matip mesmo, para ter um cara que jogue como aquele cara de confiança na frente da defesa, porque o Van de Beek eu vejo ele rendendo mais próximo da área, infiltrando, passando ali pelos pivôs do Martial, um cara que é muito inteligente como um jogador ofensivo, apesar de ser, em tese, um cara que consegue render mais recuado também. Então acho que seria legal ter um cara mais potente na frente da defesa, um zagueiro mais rápido para complementar o Maguire, e para mim seria isso. Eu entendo que tem torcedores que querem ter meu lateral esquerdo pela má fase do Williams e pelo Shaw às vezes não ser muito confiável do ponto de vista físico, mas eu acho que em termos de prioridade não é momento para isso. Eu acho que a janela pós-pandemia não vai ser tão extensa assim, então para mim esse com o Van de Beek foi um bom caminho, foi um bom início, e a gente consegue visualizar o United com mais algumas contratações elevando mesmo seu patamar. Eu acho que tem tudo para continuar crescendo se os Glazers abrirem um pouquinho o bolso. Então a expectativa é essa, e o torcedor não pode só se contentar com uma contratação, mas é um bom início. Queria saber então o que vocês acham, comentem aí, compartilhem com os torcedores do United também, e vamos ver se vem mais gente nessa janela. Valeu!